Ora, muito bom dia a todos. Esta aula será dedicada a um período da Idade Moderna a que costumamos chamar Antigo Regime. Nela falaremos sobre o que é esta coisa do Antigo Regime e trataremos de falar sobre vários pontos. Em primeiro, de como se organizava a sociedade neste período, bem como de um dos modelos políticos mais marcantes, o absolutismo régio e a forma como este se pautou em Portugal. Ao longo dos últimos tempos tenho recebido algum feedback muito positivo de alunos, professores e não só, que têm aprendido muito com os meus vídeos, que os meus vídeos têm sido muito úteis e tal. Quero lembrar que o sucesso deste canal também passa por vocês, espectadores, e para que eu possa continuar a trabalhar, gostaria apenas de pedir que fizessem a subscrição. É fácil, basta carregar nesse botãozinho vermelho por baixo do vídeo e com isso podem ficar atualizados sobre as novidades deste canal. Ao mesmo tempo estão a ajudar-me. Agora não percamos mais tempo e vamos dar início à nossa aula. Antigo Regime é uma expressão criada pelos historiadores, sendo o original Ancien Régime, em francês, e refere-se ao conjunto de situações políticas, económicas e sociais do Estado francês entre os séculos XVI a XVIII, tendo conhecido o seu fim com as mudanças propostas pelo Iluminismo, implantadas com a Revolução Francesa em 1789. De um modo geral, refere-se à maior parte do período englobado na já citada Idade Moderna. Devido às similitudes existentes em Portugal, o conceito de Antigo Regime é muitas vezes emprego para descrever a situação portuguesa da mesma época. Todavia, no nosso país, este só termina com a Revolução Liberal em 1820, já no século XIX. Estruturalmente, o Antigo Regime classifica-se da seguinte maneira. No plano económico, a existência de uma economia pré-industrial, onde a agricultura se mantinha como principal atividade económica de sustento. Na economia nacional, a colonização de muitos territórios e o comércio estabelecido com as colónias, através da Rota Triangular e da Rota do Cabo, desempenhavam elevado relevo na aquisição de remessas de ouro. No ponto de vista social, permanecia a existência de uma sociedade de ordens ou estados altamente estratificada e hierarquizada, sendo as três ordens o clero, a nobreza e o povo ao terceiro estado, como veremos de seguida. No plano político, assiste-se ao reforço do absolutismo régio como centralismo de Estado, em detrimento do anterior feudalismo. Foi igualmente neste período que se assistiu ao reforço das economias monetárias, onde vieram a aparecer novos modelos económicos de controle de entrada e retenção de metais valiosos nos Estados, classificados como sistemas mercantilistas ou mercantilismo, que em traços gerais procuravam equilibrar as balanças de importações e exportações. O Antigo Regime foi igualmente um período de conflitos religiosos no seio da Europa, tais como a marcante Guerra dos 30 Anos entre 1618 e 1648, que geralmente opunha os católicos aos defensores dos novos ideais protestantes. Esta nova necessidade de afirmação da Igreja Católica, aliada ao reforço do centralismo político dos Estados, vai ser bem visível na arte, onde o Barroco se vai implementar como uma demonstração de grandiosidade. No plano demográfico, o Antigo Regime insere-se no final da etapa a que os estudiosos chamam de regime demográfico primitivo, onde a uma elevada taxa de natalidade se sobrepõe uma taxa de mortalidade igualmente alta, motivada por uma alimentação deficitária, agravada em muitos casos por más colheitas, uma medicina pouco desenvolvida, que não dispunha de cura para a maioria das doenças, tanto mais quando estas se convertiam em verdadeiras epidemias, e a existência de guerras frequentes, como foi o caso da devastadora Guerra dos 30 Anos. Após uma grande quebra da população europeia ao longo do século XVII, o século XVIII vai registrar um ligeiro crescimento. No final deste século, outros fatores, como a Revolução Industrial, motivaram o maior rendimento agrícola, bem como a melhoria dos cuidados médicos, aliada a algumas inovações médicas como a descoberta das vacinas, a primeira sendo a vacina contra a varíola, descoberta em 1798, rapidamente contribuirão para que se altere esta situação. Mas em traços gerais, foi assim que se classificou o período a que vulgarmente chamamos de Antigo Regime. A sociedade do Antigo Regime, séculos XVI a XVIII, mantém-se, à semelhança das sociedades medievais, como uma sociedade desigualitária dividida em ordens ou estados, clero, nobreza e povo ao terceiro estado. A estas ordens equivalia, mais do que uma simples divisão económica e social, todo um conjunto de comportamentos, funções, direitos, deveres, formas de vestir e de estar próprias. Destas, contam-se duas ordens privilegiadas e uma não privilegiada. Na sociedade do Antigo Regime, a religião tinha demasiada influência e, portanto, o clero era a primeira ordem, sendo considerada a mais digna por ser a mais próxima de Deus, usufruindo de numerosos privilégios, como o não pagamento de impostos à coroa, a isenção do serviço militar e a não sujeição à lei comum, mas sim ao direito canónico. Salvo raras exceções, os membros do clero são julgados em tribunais próprios. Têm ainda o direito de conceder asilo a fugitivos nas suas casas e o de não serem obrigados a colocar as suas casas ao serviço das tropas do rei. A sua riqueza provém do dízimo, décima de Deus, um décimo dos rendimentos que cada elemento do povo é obrigado a pagar, bem como de ofertas de todo o tipo. A elevada fé das populações nestes tempos levava-os a ofertar todo o tipo de bens à Igreja em troca de favores divinos,
Devido a isto, o clero tornou-se também uma ordem bastante rica. O clero é também a única ordem que não se herda pelo nascimento, mas onde se entra, recebendo os seus elementos provenientes das outras duas ordens. Compreende-se que um nobre ou um plebeu não iriam ocupar posições semelhantes, mesmo após a entrada no clero. O primeiro iria ocupar as estruturas do chamado alto clero. O alto clero é sobretudo constituído por filhos segundos da nobreza e dele fazem parte todo um conjunto hierarquizado de cardeais, arcebispos, bispos e seus séquitos, bem como os abades dos mosteiros mais ricos. Os membros do alto clero no antigo regime destacam-se por viver folgadamente, muitas vezes no perfeito luxo, por terem uma educação esmerada e desempenharem cargos na administração e na corte. Foi sobretudo face ao comportamento destes que Martinho de Lutero tanto protestou, o que, como havíamos visto, culminou na Reforma Protestante. O baixo clero, por outro lado, compunha-se de membros do povo e consistia de párocos locais. Competia-lhe organizar os ofícios religiosos, orientar espiritualmente os seus paroquianos e por vezes orientar a escola local. Embora pouco instruído, o pároco representava, à mais baixa instância, a disciplina e a jurisdição eclesiásticas. A igreja mantinha-se como o centro da aldeia, muitas vezes em competição com a taberna ou a residência senhorial. O clero regular é aquele que está sujeito a uma regra religiosa e que habita em conventos. Já não tinha a mesma importância de transformação cultural e económica que dispunha na Idade Média, mas nem por isso deixou de existir ou de aumentar. Em Portugal, o número de conventos mais do que duplicou entre os séculos XVI e XVIII. Seguidamente, na ordem dos estatutos, provinha a nobreza, ou se preferirmos, o segundo estado. Tradicionalmente, esta estava associada às funções militares e, consequentemente, às funções políticas e administrativas, e assim continuava no antigo regime, sendo o seu símbolo a espada. Do seio desta, provinham os membros do alto clero, bem como os mais elevados cargos no exército e na administração do reino. Senhora de grandes propriedades, estava, por exemplo, sujeita a leis próprias, como a isenção de castigos corporais ou ao pagamento de impostos ao rei, exceção feita em casos de guerra. A nobreza era ela própria um grupo heterogéneo. No antigo regime, faz bastante a distinção entre a nobreza de espada, ou de sangue, cujo estatuto foi herdado dos seus antepassados e cuja história de família os coloca próximos do rei ou das origens históricas da fundação dos Estados, daí a espada, e a recém-criada nobreza de toga. A própria nobreza de sangue se tornava um grupo hierarquizado em si mesmo, sob títulos como duque, conde, visconde, barão, marquês, etc., ou ainda outros que, apesar do estatuto, não dispunham desses títulos. Geralmente aos primeiros, devido à sua grande proximidade com o rei e com a corte, costumamos chamar nobreza de corte. Aos segundos, que geralmente viviam recatados em solares nas suas propriedades, chamamos muitas vezes de nobreza fundiária ou nobreza rural. A esta velha nobreza de grandiosos antepassados, veio juntar-se uma nova nobreza, a que poderemos chamar nobreza de toga, nobreza de serviços ou nobreza administrativa, que, fazendo jus ao nome do vestuário que envergavam, era composta por altos funcionários administrativos do aparelho de Estado, oriundos, em grande maioria, da burguesia cursada nas universidades, que forçou o rei a conceder-lhes títulos nobiliárquicos em função da dignidade do cargo que ocupavam. Esta nova nobreza, de início olhada com desprezo, não tardou a fundir-se com a velha nobreza de sangue, sobretudo por via do casamento. Finalmente, resta-nos falar do restante povo, ou como era vulgarmente referido, o terceiro estado. Compondo a gigantesca maioria da população, entre 80% a 90% da mesma, era também ela a ordem mais heterogénea, englobando mendigos, camponeses e artesãos, bem como pequenos e grandes burgueses. De um modo geral, todos os que não faziam parte das outras duas ordens. À cabeça do terceiro estado, encontravam-se os homens de letras, muito respeitados pelo saber que adquiriram nas universidades e hierarquicamente divididos de acordo com a função que ocupavam. Alguns deles, como vimos, conseguiram adquirir o título, passando a englobar a nobreza de toga. Logo a seguir, surgiu os financeiros e os mercadores, a quem o enriquecimento trouxe algum estatuto e respeito. Logo a seguir, provinham alguns artesãos ilustres, como boticário, joalheiro, chapeleiro, etc., cuja atividade os colocava muito próximos das elites nobres. Por fim, vinham todos os camponeses, artesãos e assalariados de ofício muitas vezes incerto, cujo trabalho assenta na força corporal. Finalmente, estavam os mendigos, vagabundos e indigentes, cuja ausência de trabalho os colocava como os membros mais desprezíveis de toda a sociedade. O terceiro estado era, como vimos, o único grupo não privilegiado. Ricos ou pobres, todos teriam de pagar impostos à coroa e à igreja e, com poucas exceções, a maioria vivia do seu trabalho. Entre os séculos XVI e XVIII, a maioria destes eram camponeses. Cerca de 80% da população desta época vivia diretamente da agricultura. Na sociedade do antigo regime, os comportamentos e valores assumiam relevada importância. Os nobres adornavam-se com tecidos ricos, que só eles podiam usar. Os bispos exibiam o anel e o báculo, e o baixo clero reconhecia-se pela tonsura, o cabelo rapado em forma circular, bem como pela batina preta, batina ou toga. Usavam também os doutores, licenciados e bacharéis, bem como a carapuça conforme a universidade que haviam cursado. Também as formas de tratamento variavam conforme a condição social. O rígido protocolo fazia parte das pessoas de elevada condição. O mesmo se aplicava à justiça. Como havíamos visto, os nobres não podiam ser açoitados ou, no caso de execução, enforcados, penas que estavam reservadas para os membros do terceiro estado. Antes pagariam multas, seriam degradados
degradados, ou no caso de uma pena máxima, decapitados, uma morte pela espada, como exigia a sua condição. A mobilidade social era ínfima, mas existia, sobretudo por meio do enriquecimento, do estudo ou do casamento. Como vimos, a nobreza de toga foi disso mesmo grande exemplo. Muitos almejaram casar com mulheres da nobreza de sangue. O antigo regime foi sobretudo o período de grande ascensão da burguesia, em prejuízo da velha nobreza que se impondo como uma classe decadente, lembrança de uma velha idade média há muito desaparecida. Em traços gerais, foi esta a sociedade do antigo regime. Pelos finais da Idade Média, e sobretudo ao longo dos séculos XVI e XVII, o feudalismo foi perdendo importância e o poder político dos Estados tendeu a centralizar-se nas mãos dos monarcas, que cada vez menos iam precisando do auxílio dos seus nobres, podendo tomar as decisões sozinhos. É o que chamamos de absolutismo régio, que foi como a maioria dos monarcas da Europa, mas que encontrou grande relevo em algumas figuras, como o caso do monarca Luís XIV da França, o Rei Sol, que reinou entre os anos 1643 e 1715. O absolutismo partia de alguns princípios, tais como o facto de o rei ser visto como uma espécie de eleito de Deus para governar os seus súditos, e que o rei, à semelhança de um pai austero, mas misericordioso, deveria guiar os seus súditos como seus filhos. Guiado por Deus, o rei era visto como o único homem que reunia em si todas as qualidades necessárias à prática de um bom governo. Do ponto de vista estrutural, o absolutismo caracterizou-se pelo controle total dos poderes do Estado por parte do rei. Este tinha os poderes legislativo, executivo e judicial. Ou seja, ele sozinho elaborava as leis, era ele que as colocava em prática e era ele o principal juiz. Ele era a lei do Estado. Na impossibilidade de ele estar presente em todas as decisões, geralmente nomeava ministros para controlar em seu nome, geralmente em número bastante reduzido, para evitar a alienação dos seus poderes, e embora em teoria os poderes do rei fossem limitados pela lei natural e o direito consuetudinário, na prática não existia nenhuma instituição que regulamentasse o comportamento do monarca. Tornou-se célebre uma frase atribuída a Luís XIV, "L'État c'est moi", o Estado sou eu, mostrando que sozinho ele dominava todas as decisões inerentes ao seu governo. Desta feita, o auxílio de instituições políticas foi abolido, se não em teoria, pelo menos na prática. As cortes em Portugal, órgão consultivo onde era tomada a opinião dos mais ilustres, nobreza, clero e burguesia, deixaram de ser convocadas, bem como o seu equivalente francês, os Estados Gerais. Estes reuniram-se em França pela última vez entre 1614 e 1615 e quase 100 anos depois, pelo fim do reinado de Luís XIV, já havia quem os considerasse extintos. Em Portugal, as cortes reuniram-se pela última vez em 1697, no reinado de Dom Pedro II, ato que não voltou a acontecer nos 130 anos seguintes. Não houve uma única reunião das cortes ao longo de todo o século XVIII em Portugal. Outra característica intrínseca dos Estados absolutistas é a encenação da imagem do rei, à qual chegava a ser prestada uma espécie de culto. O rei exacerbava o seu estatuto através de grandes cerimónias e obras onde o luxo e o aparato eram demonstrados como sinónimos de poder, imitado por uma corte de poderosos aduladores que o pretendiam imitar nos mais pequenos gestos. O espetáculo causado pela arte barroca é disto mesmo grande exemplo. Momentos da vida cotidiana do rei, como o seu despertar ou as suas refeições, eram por isso mesmo convertidos em espetáculos semipúblicos, onde seria uma honra poder estar presente. O absolutismo não criou o conceito de corte como espécie de comitiva real, de facto este sempre existiu. Todavia o absolutismo usou-o como meio de reforçar o seu poder. Uma nobreza de sangue empobrecida encontrava aí o seu meio de sobrevivência na adulação do seu monarca como meio de obtenção de honras e mercês que o rei tão magnanimamente distribuía. Nada poderia ser obtido longe do rei. Depreciativamente, Luís XIV chegava a dizer "não o conheço" acerca de qualquer nobre que não frequentasse assiduamente o seu palácio. A tudo isto chamamos de uma sociedade de corte. O Palácio de Versalhes, mandado construir por Luís XIV a cerca de 20 km de Paris, torna-se o exponente máximo da arquitetura barroca, bem como o maior símbolo do absolutismo e da sociedade de corte. É impossível não o referir de tão associados que ambos se encontram. Feita a imagem do seu rei, isto é, para demonstrar a sua opulência, poderia albergar cerca de 5.000 pessoas, uma cidade inteira segundo os padrões da época. O luxo, a opulência dos seus grandes banquetes, bailes e cerimónias tornaram-se uma referência no mundo da época, povoando ainda a imaginação popular pelas suas extravagâncias, repletas de protocolo e intrigas. Como já foi dado a entender, o absolutismo régio e a sociedade de corte também vieram a demarcar-se em Portugal, tendo sido particularmente visíveis durante o reinado de Dom João V, como veremos adiante.
Devido a algumas particularidades que adiante citaremos, o absolutismo régio encontrou algumas dificuldades a se implementar de início em Portugal. Contudo, isso não impediu a existência de alguns monarcas absolutistas. Dom Pedro II e sobretudo Dom João V, com a ajuda das remessas de ouro brasileiro, foram os principais. Dom José I, marcado pelo seu ministro, o ilustre Marquês de Pombal, inauguraram ainda uma outra corrente absolutista, o despotismo esclarecido, muito influenciado pelos novos ideais iluministas, como veremos. O absolutismo em Portugal vai ainda premiar os reinados de Dona Maria I e Dom João VI, vindo ainda a ter uma breve incursão no reinado de Dom Miguel. Mas voltemos atrás, até às suas origens. O projeto de expansão marítima nos séculos XV e XVI havia reforçado bastante o papel e influência da nobreza portuguesa, sobretudo através de importantes cargos nas províncias ultramarinas, destacadas missões diplomáticas e vice-reinados na Índia e no Brasil. O comércio com estes longínquos lugares, dominado pela nobreza no caso português, os famosos cavaleiros mercadores, havia contribuído para o grande enriquecimento desta ordem, o que não facilitou o reforço da autoridade real. Em 1580, na sequência do resultado de Alcácer Quibir, o reino cairá nas mãos da coroa espanhola, mas foi sobretudo devido à ação da influente nobreza que obterá de novo a sua independência em 1640, contando ainda com o apoio desta para o defender nos 18 anos seguintes, até 1668. Dom João IV não terá grandes meios para reforçar o seu poder, o que ainda assim não o impediu de instalar um sistema burocrático de secretarias controlado por oficiais a seu mando, de modo a substituir o anterior papel das cortes. Foi assim que surgiu o Conselho de Guerra, para tutelar a defesa, o Conselho da Fazenda, para regular as finanças, e o Desembarque do Paço, para controlar a justiça. Apoiado nestas instituições, caberá a seu filho, Dom Pedro II, dar os primeiros passos no sentido de uma monarquia absoluta, ao raramente convocar as cortes e só o fazendo para assuntos secundários, tais como o casamento dos príncipes ou a sucessão da coroa, não permitindo que estas influíssem nos importantes assuntos de Estado. Mas o papel de grande monarca absoluto iria, contudo, caber a seu filho, Dom João V, que desde cedo contou com uma ajuda preciosa, as grandes remessas de ouro que então provinham do Brasil. Do ponto de vista político, Dom João V foi um monarca hábil, sabendo retirar força à nobreza para a entregar a oficiais a seu mando, procurando reforçar a política interna em prol dos assuntos externos, onde raramente influía. Rico e poderoso, procurou, à semelhança de Luís XIV, glorificar a sua imagem com a construção de grandes obras, como o Palácio e Convento de Mafra, a Biblioteca da Universidade de Coimbra, ricamente talhada, conhecida deste modo por Biblioteca Joanina, ou ainda outras como o Palácio da Ribeira ou o Edifício da Patriarcal, ambos destruídos pelo terremoto em 1755. Sem descurar obras utilitárias como o Aqueduto das Águas Livres, que muito facilitou o abastecimento de água potável na cidade de Lisboa. Esta política de engrandecimento da sua pessoa será ainda reforçada pelas suas embaixadas no estrangeiro ou desfiles da sua comitiva, umas e outras exuberantemente decoradas no máximo esplendor da mentalidade barroca. Vai ainda complementar tudo isto com um apoio às artes e às ciências visível na criação de bibliotecas ou de instituições como a Real Academia da História, aliado à forte contratação de artistas e técnicos estrangeiros, bem como no financiamento à formação de artistas portugueses. A sua imagem paternalista de rei absoluto granjear-lhe-á o cognome de magnânimo, isto é, o benevolente, pela imagem de preocupação que procurava demonstrar face aos seus súbditos. O seu reinado terminará com a sua morte em 1750, todavia isso não porá fim ao absolutismo em Portugal. Contudo, nenhum outro dos seus sucessores o conseguiu ultrapassar em magnificência, até porque as elevadas remessas de ouro brasileiro rapidamente se extinguiram. E assim termina a primeira aula sobre o Antigo Regime. Ao longo da próxima, daremos destaque ao principal modelo artístico deste período, o Barroco, bem como ao seu principal modelo económico, o mercantilismo. Não se esqueçam de subscrever. E não havendo mais nada a dizer por agora, até à próxima.